Todo dia somos desafiados pelas vozes que nos disseram que não éramos bons o bastante, pelo medo que paralisa, pelas falhas que pesam, pela escassez que limita, pelo vício que aprisiona. Mas há um convite, um chamado para quem cansou de viver preso ao passado. Jesus está aqui e Ele ainda perdoa, ainda cura, ainda transforma, ainda multiplica, ainda levanta os caídos. Você pode superar a rejeição com perdão. Pode vencer o medo com coragem, pode aprender com o fracasso, romper com a escassez e ver o vício sendo vencido pela transformação de Deus. Porque em Cristo você pode se superar. Todo dia, a cada queda, um recomeço, a cada dor, um propósito, a cada desafio, uma nova chance de viver algo maior. Este é o tempo de se levantar, de ser quem Deus te chamou para ser. Supere-se todo dia. Philip Yancey disse: Deus não nos ama porque somos bons. Não é sobre a bondade, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu estou pronto a desenvolver. Quantas vezes você não ouviu a frase: você não serve para isso, você é um erro, você sempre estraga tudo. Essas palavras acabam ecoando e moldando de alguma forma aquilo que nós vemos. E como nós vivemos em um espaço em que muitas vezes essas vozes acabam direcionando quem somos. Sabe qual a impressão que me dá? É que muitas pessoas aqui presentes estão dentro de uma sala com vários espelhos que estão deformando a realidade. Espelhos que aumentam, espelhos que distorcem. E por causa dessas palavras, muita coisa a seu respeito está distorcido. E por causa disso, você acaba desfrutando de uma vida que não é a que o Pai preparou para você. Hoje nós queremos iniciar essa série de mensagens. Essa série que nós cremos que será uma bênção para as nossas vidas. Essa série que é baseada no meu mais novo livro, Supere-se Todo Dia. Esse livro eu lancei em São Paulo alguns dias atrás, foi uma bênção. Nós tivemos ali na conferência, Cidade Leadership Conference em São José dos Campos, e pela editora Inspire nós lançamos então esse livro, abençoou muitas pessoas, e chegaram então aqui em João Pessoa, e hoje nós iniciamos essa série baseada nesse livro, que eu espero que você possa adquiri-lo ali na Catedral Histórica, que seja um instrumento de bênção na sua vida, onde eu compartilho experiências pessoais minhas de superação. Algumas eu compartilharei também, nas mensagens estarão sendo pregadas. Eu uso bases bíblicas para poder trazer essa motivação de ressignificar e superar diante dos vários obstáculos da vida. E se você quiser, no final, inclusive, eu estou à disposição para fazer uma dedicatória, se você quiser comprar para dar a alguém. Se essa palavra hoje te fez lembrar de alguém, compre esse livro e abençoe essa pessoa. Essa série vai nos ajudar durante 5 domingos para nós superarmos áreas que são específicas na nossa vida e que todos nós acabamos enfrentando ao longo da nossa jornada. Hoje eu quero começar essa série tratando com vocês: supere a rejeição com o perdão. Quando eu tinha 7 anos de idade, os meus pais se separaram por violência doméstica, e com essa separação eu morei poucos meses com a minha mãe biológica. Depois de alguns meses residindo com ela, ela teve um surto psiquiátrico, e por causa disso, ela, que tinha o hábito de usar maconha, nós muitas vezes éramos esquecidos na escola, e quando conseguimos um transporte e chegávamos em casa, a casa estava fechada. Eram muitos traumas que tinham no nosso coração por causa dessa situação familiar. Mas em um determinado dia, a minha mãe biológica pegou o meu irmão mais velho, eu e minha irmã mais nova, colocou em cima de uma caminhoneta com uma trouxa de roupa, e boa parte dessas roupas estavam mijadas, porque eu fazia xixi na cama, e fiz até os 16 anos de idade, de tantos traumas que eu carreguei na minha história.
Mas eu me lembro daquele fedor, daquela trouxa de roupa suja. Eu me lembro da cena em cima de uma Fiorino. Eu me lembro chegando na Avenida João Câncio. E sem muita explicação, a trouxa foi retirada de cima do carro. Nós descemos. E ela, sem muitas palavras, apenas se despediu e disse que um dia podia ser que a gente entendesse o que ela estava fazendo. E ela foi embora. Eu tinha 7 anos de idade. E durante 16 anos, eu não tive um contato sequer com a minha mãe. E por causa disso eu me sentia um órfão. Eu me sentia um nada. Eu me sentia muito mal. Eu não me sentia amado. Eu fazia de tudo para ser aceito nos lugares. Mas nada do que eu fazia era suficiente. Porque mesmo morando com o meu pai, ele fazia questão de dizer que eu realmente era um nada. Então, durante a minha história de infância e adolescência, não é à toa que eu tenha me envolvido em drogas, não é à toa que eu tenha respondido processos no juizado de menores, porque a minha vida foi uma vida de uma pessoa rejeitada. A rejeição tem o poder de nos deformar internamente. A rejeição nos faz acreditar que nós não somos dignos do amor, do perdão, do recomeço. Mas hoje eu quero falar para você sobre alguém que entrou na minha vida e eu creio que hoje vai entrar também na sua vida e vai mudar completamente essa história. O seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não só entrou na minha, vai entrar na sua, mas ele entrou na história de uma mulher. Uma mulher que estava sendo acusada de adultério. A cena era todos com pedras nas mãos, porque essa era a penalidade judaica em que todos usavam quando uma mulher era acusada de adultério. Ela era levada ao público e no meio de todos, ali era dito o seu pecado e eles jogavam a pedra. Jesus estava sentado ao chão. E aqueles homens da lei levaram aquela mulher escorraçada, jogaram-na ao chão e todos com pedra na mão perguntaram a Jesus: Mestre, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Aquela mulher estava sendo rejeitada. Aquela mulher estava sendo escorraçada. Aquela mulher estava se sentindo um lixo. Ela estava prestes a perder a sua própria vida. Da forma mais humilhante, sendo assim apedrejada. E Jesus então entra em cena, num espaço de vergonha, e ao contrário do que todos estavam fazendo, ele não se afasta, ele se aproxima, e ele perdoa. O texto sagrado nos diz no verso 10 e 11 do Evangelho de João, no capítulo 8, que Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declarou: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse sermão é uma tentativa de trazer consciência a você. De que ainda que te acusem, ainda que te abandonem, ainda que te virem as costas, ainda que aquela pessoa que te disse que iria te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte chegasse e quebrou a aliança e te traiu da forma mais sórdida, ainda que essa dor esteja latejando no seu coração, ainda que você tenha sido abandonado no altar, ainda que alguém que disse que te amava e usufruiu do que você tinha de melhor e depois simplesmente deu um chute em você, ainda que você tenha passado por situações mais adversas, hoje eu quero declarar sobre sua vida: Jesus está aqui, Ele estende a sua mão e hoje Ele te perdoa. E você precisa fazer o mesmo, liberando esse perdão. Então a rejeição, ela é superada quando? Rapidamente, 3 lições, mas antes vamos orar. Pai, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. A rejeição é superada quando, em primeiro lugar, nos permitimos ser encontrados por Jesus. Sim, Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está de braços abertos. Jesus, Ele estende a sua mão. Ele está pronto hoje, sabe para quê? Para te acolher, para enxugar a tua lágrima, para se manifestar de uma forma
talvez que você nunca ouviu se manifestar. Ele está aqui hoje para te pegar nos braços, se possível for. Hoje Ele está aqui para te ensinar que não vale a pena guardar esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento. Não perdoar é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Isso só está te destruindo. Há um olhar que restaura, uma voz que chama com amor incondicional, a voz de Jesus. A cura da rejeição começa no encontro com Cristo, onde nós deixamos de lado os nossos rótulos e assumimos a identidade de filhos de Deus. Foi no encontro de jovens com Cristo, quando uma pregação estava sendo feita em cima do filho pródigo, e na ocasião o pastor disse: Deus, Ele é Pai, e hoje Ele quer te abraçar. E na hora eu pensei, o meu pai nunca me abraçou, o meu pai nunca me beijou, e se Deus é Pai, esse Deus não presta. E eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu quero muito entregar minha vida, mas se Deus é Pai, a minha referência paterna é a pior possível. Ele disse: meu filho, Deus também é mãe. Eu disse: ei, piorou mais ainda. Por quê? Porque eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Ele usou da autoridade da palavra de Deus, e Ele simplesmente expôs essa que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele disse: meu filho, a palavra de Deus nos diz no profeta Isaías: ainda que uma mãe abandone seu filho que ainda mama, eu, Senhor, eu jamais te abandonarei. Essa palavra foi libertadora na minha vida, e isso me fez começar o processo de superação, porque Jesus então entrou na minha vida. A Bíblia nos diz em João capítulo 8, no verso 10, que Jesus, Ele pôs-se de pé. Atenção a esse detalhe. Ele se pôs de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Escute isso. Muitos de nós estamos em uma situação rasa. Muitos de nós estamos no pó, muitos de nós estamos no chão. E você deve lembrar que o texto de João capítulo 8 nos diz que quando trouxeram aquela mulher e a acusaram de adultério, Jesus estava escrevendo na terra com o dedo. Na Bíblia nós vemos poucos lugares em que Deus escreve algo. Deus escreveu nos 10 mandamentos, lá no monte. Deus escreveu nas paredes, na época do profeta Daniel. E Jesus escreveu na areia algo que ninguém sabe o que estava escrito lá. Alguns teólogos, algumas pessoas estudiosas de escrituras conjecturam que Jesus ali estava escrevendo uma lista de pecados que cada pessoa daquela que estava com a pedra na mão cometia. Que Jesus sabe de tudo. É como se aquele que dizia: Jesus, essa mulher pecou. Jesus escreveu o pecado dele: adúltero. Mas Senhor, a lei diz que é para a gente apedrejá-la. Mentiroso. Mas Senhor, o que é que o Senhor nos diz? A gente joga ou não a pedra? Ele deve ter colocado lá: você não paga o imposto de renda. Jesus estava escrevendo ali, ó. A minha pergunta é: por que na areia? Por que não na pedra? Porque a pedra foi o Antigo Testamento. A pedra era uma mensagem que precisava ser fixada. O que Jesus estava dizendo é: o que eu escrevo é algo que facilmente pode ser apagado, porque o que eu escrevo é sobre o que a humanidade está dizendo sobre você, mas o que eu estou te dizendo é: eu faço nova todas as coisas. Jesus disse: onde estão esses que te acusam? Porque eu não te acuso. Ele então se levanta. Lembre-se que a terra, o pó, é de onde nós viemos e ao pó nós retornaremos. O que ele estava dizendo é: nós não somos absolutamente nada. Mas do nada, ele então se levanta e ele vai até aquela mulher. Jesus hoje, ele está nesse lugar. Ele está se levantando nesse lugar. E ele está vindo até o seu casamento, até a sua casa. Ele está vindo até suas finanças. Hoje ele está vindo de uma forma poderosa. E ele está te dizendo: eu estou aqui. E eu não te condeno. Eu quero hoje te ajudar a superar, a passar por essa crise, por essa fase e recomeçar. A mulher estava caída em silêncio, esperando o pior. Jesus vê, se levanta e estende a mão. Hoje Jesus está aqui estendendo a mão. Jesus estendeu a mão para o Felipe, quando ouvindo o clamor da família,
Jesus disse: é tempo de um novo rim, de uma nova história. Ninguém que passa por um processo como o que Filipe, por exemplo, passou, continua o mesmo. Porque quando nós superamos essas situações com Jesus, nós passamos a ser instrumentos em suas mãos. Você sabe que essa mulher que foi acusada de adultério, ela foi uma das mantenedoras e fiéis discípulos de Jesus, o acompanhando até o Gólgota, lá na cruz do Calvário. Ela que era acusada, ela deixou Jesus entrar na sua vida e trazer o perdão. Rejeição é superada quando nós permitimos ser encontrados por Jesus. Segundo lugar, nós deixamos de nos condenar. Veja, eu estou te dizendo, Deus, Ele te perdoa. Mas sabe o que é que eu tenho visto muito? Não é a convicção do que a palavra diz de que Ele nos perdoa, mas é a própria pessoa se perdoar. É como se ela dissesse: eu não aceito o que eu fiz, isso não poderia ter acontecido, não poderia ter sido desse jeito, e ela não se perdoa, sabe? Como se tivesse um automartírio, uma autocomiseração constante. Deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você entender de que nós erramos, sim, nós falhamos, sim, nós somos humanos. E sim, Deus, Ele está nos dando uma nova oportunidade. Muitas vezes, quando somos rejeitados, nós passamos então a nos rejeitar e achar que essa é a nossa identidade. Eu não presto, eu sou um rejeitado. E aí tudo começa a mudar de cor. A dor externa se torna uma prisão interna e é alimentada pela culpa. Ah, ele me deixou porque eu não sou bom o suficiente. Ah, eu fui traída porque eu não era satisfatória. Ah, isso aconteceu na minha vida porque eu... E aí começa a vir essa culpa, esse abuso sobre sua vida, mudando, trazendo as avessas, responsabilizando você numa terceirização clássica. Não aceite isso, se perdoe, está na hora de você se superar. Porque a rejeição, ela perde a força quando a gente crê que em Jesus nós somos justificados. Quantas vezes o diabo não tenta jogar na minha cara: olha, você não foi chamado, olha, você não foi mencionado, olha, ninguém te convidou, olha, você não foi lembrado, olha essa situação, as pessoas estão dizendo, veja, você é um rejeitado desde a sua mãe, do seu pai, situações adversas. Quem é que mata, rouba e destrói? O diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então eu decidi em Cristo Jesus não acreditar na mentira do diabo, e ele que queria me matar, roubar e destruir, eu repreendo em nome de Jesus. E em Cristo eu sou mais que vencedor, eu tenho vida abundante, em Jesus eu tenho salvação, eu fui redimido, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele me tornou filho para a honra e para a glória daquele que é o meu Pai, Deus, o nosso amado. Então pare de se permitir vivendo nessa prisão. Porque as palavras de Jesus no verso 11 para aquela mulher foram, no capítulo 8 do Evangelho de João: ninguém, Senhor, disse ela. Então a resposta de Jesus foi: eu também não a condeno. Jesus está te dizendo: eu não sei o que você fez, porque eu jogo no mar do esquecimento, eu apago da terra. Não está escrito em mármore, não está escrito na pedra, não está escrito em um azulejo, não está escrito em um lugar perpétuo. Eu lanço no mar do esquecimento. E como disse C.S. Lewis, ele ainda bota uma placa e diz: é proibido pescar. É sobre isso. É sobre o Jesus que hoje está aqui. E Ele te diz: eu não te condeno. Mas bispo, se o senhor soubesse o que eu fiz. A pergunta é: arrependimento, a mudança, a superação, está deixando para trás, está pronto a viver uma nova vida. Eu não sei, eu não quero saber, e está no mar do esquecimento. Eu tenho raiva de quem quer pescar, porque o próprio Deus, que é onisciente e sabe todas as coisas, aquele que diz que sabe todas as coisas, Ele está dizendo: eu não sei o que você está falando.
E se ele que sabe, eu deveria saber, está dizendo que não sabe? Eu aqui não quero saber. Seja bem-vindo, vamos embora, eu não te condeno. Uma pessoa esses dias chegou para mim e disse: bispo, o senhor viu o nível de pessoas que estão frequentando nossa igreja? Eu disse: hã? Gente, faz comigo não. Não me catuca com vara tão curta não. Porque tem limite. O senhor viu o tipo de pessoa que está frequentando nossa igreja? Eu pensei, ele, né? Ele é o tipo de pessoa. Eu disse: eu tenho visto muitos níveis de pessoas. E eu estava dizendo, inclusive você. Ele disse: pois é, porque fulano chegou aqui. O senhor não sabe não, né? Mas deixa eu lhe dizer, sabe o que foi que essa pessoa fez? Licença. Até a garrafa cai nessa hora, tanta emoção. Eu disse: licença, eu não sei. E se você vir me falar, é fofoca. E eu só sei o seguinte: se Deus, Ele ama até quem gosta de fofoca, Ele não vai o mal que essa pessoa fez. Mas hoje eu quero liberar sobre você perdão, sobre o seu pecado, que você ia cometer, fofocando sobre a vida alheia. Escute isso aqui. Falar da vida alheia é fofoca. Não é da tua conta, assim diz o Senhor. Onde é que está isso? Márcio 2:1. Gente, sinceramente, para com isso. Muitos cristãos vivem como se Jesus estivesse apenas tolerando. Não, Jesus não tolera, Ele perdoa. A vergonha paralisa o futuro. E muitas pessoas têm dificuldade de avançar porque estão aprisionadas ao que passou. A rejeição, ela é superada quando nós permitimos ser encontrados por Jesus, quando nós deixamos de nos condenar. E terceiro e último lugar, quando nós escolhemos uma nova direção. Eu quero abrir meu coração para vocês. Durante muito tempo eu busquei uma direção específica. A direção onde eu tinha que beber para poder sair daquela timidez, daquela autorrejeição, daquela autocomiseração e, sob o efeito do álcool, tentar ter uma performance que pudesse ser mais interessante. Em alguns momentos eu usei entorpecentes, simplesmente para poder ter novas experiências e ser aceito. Com perdão da palavra, eu sempre tive nojo de fumaça de cigarro. Talvez porque meu pai e minha mãe fumavam e eles brigavam. E assim, eu não sei, eu tenho um certo trauma com fumaça. Mas eu me lembro quando em Praia Bela, no meio de uma competição, à noite, depois de um dia incrível de ondas, sentada em uma roda, sob um som de reggae de Bob Marley, sentada ali naquele lugar, a galera acendeu um baseado e começou a passar de pessoa em pessoa. Era fumaça, era nojento e ainda era babado de boca em boca. E eu ali sentado dizendo: ai meu Deus, maconha, misericórdia. Disse misericórdia não, porque eu não era crente. Eu disse maconha. Eu fiquei meio chocado, eu era muito novo. E a galera na maior pegava, pai, não sei o que, uma viagem, o cara via elefante voando. E eu disse: que molesta é isso? E quem foi que acendeu aquele cigarro de maconha? Sargaço. O que estava promovendo a competição de surf. E ele foi quem disse: bora, boy, arrocha nós aí. Ah, para quem não sabe, Sargaço hoje é um dos pastores da nossa igreja. Ele é o reverendo Sargaço lá da Comunhão Zona Sul, casado com a reverenda Cleinha, pai de Samara. Meu Deus. Pai de Isabela. E um pastor muito abençoado por Deus. Mas eu, para ser aceito, peguei um baseado babado, nojento, e eu não sabia nem fumar. Eu ainda tossi, a galera riu da minha cara, e eu ainda disse: nem para fumar maconha eu presto. De tão rejeitado que eu me sentia. Mas quis fumar para tentar ser aceito. Até quando a gente vai ficar tentando, sabe, se moldar para ser aceito? Negociando princípios, valores, para poder fazer parte. Jesus tem um novo caminho. Jesus tem uma nova história. Você não precisa ter que ser conhecido como aquilo que você fez. Quando decidimos seguir em frente, deixamos de viver como vítimas da rejeição. Eu tenho colocado isso
com muita assertividade no livro, Deus nos dá graça para superar. Uma pessoa me perguntou: bispo, esse livro é de autoajuda, onde eu vou encontrar dentro de mim as respostas? Eu disse: não. Se você está procurando dentro de você, faça um check-up, faça um raio-x, faça uma ressonância magnética. Mas se você está encontrando na palavra, aqui tem ótimas trilhas que vão te ajudar nessa caminhada. Aqui eu tenho trabalhado com muita graça sobre isso, sobre a direção que Deus tem para nós, e sobre a mulher que estava sendo acusada, sobre a mulher que estava prestes a ser apedrejada. O texto sagrado nos diz no versículo 8 de João capítulo 8: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa não é uma igreja que diz: não importa o que você fez, continue fazendo coisa errada. Não. Aqui é um ambiente de graça, de amor e de mudança, e de transformação, de superação. Aqui você sempre será amado, acolhido e abraçado, independente. Mas aqui você encontrará um ambiente incrível para ressignificar, para mudar e para superar. Jesus oferece uma nova chance a essa mulher, como que um convite. E hoje ele estende esse convite a todos nós. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. E Jesus lhe deu a oportunidade por 3 vezes, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É como se Jesus estivesse dando a oportunidade a Pedro de receber o seu perdão pela mesma quantidade que negou, declarar o seu amor. E para aquele que o negou, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Hoje o seu passado será apenas um capítulo de testemunho do que Jesus ele está fazendo para transformar e mudar a sua história. Eu quero encerrar essa mensagem com uma citação do Mark Twain. Foi ele quem disse: o perdão é a fragrância. Hoje um novo aroma está sendo liberado nesse lugar. Um aroma de perdão, um aroma de mudança, um aroma de abandono daquilo que não faz mais parte da sua história. É como que uma âncora que te aprisiona será agora rompida para que o seu barco possa navegar. É sobre superação. Perdoar liberta mais do que quem te feriu. Saiba que Deus ele conhece as marcas que você carrega. Ele sabe as lutas que você está travando. Ele viu os olhares. Ele viu os insultos. Ele sentiu a sua dor. E ainda assim ele decidiu dizer: eu não te condeno. A rejeição não tem mais poder sobre sua identidade. O perdão de Jesus redefine quem você é. Eu vou pedir que apague essas luzes para a gente ter um tempo agora de ruminação dessa palavra. Para que a gente possa agora ter um tempo de reflexão sobre tudo o que foi falado. Para que a gente possa agora parar e pensar. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez hoje seja o dia em que você precisa parar de fugir da cruz e finalmente olhar para aquele que na cruz já pagou o preço por você. Hoje é o dia de você tomar uma forte decisão. Receber o amor daquele que deu a sua própria vida por você. Se essa palavra faz sentido para ti, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção uma expressão de oração diante daquele que já fez tudo que era necessário por cada um de nós. Receba o amor daquele que deu sua vida por cada um de nós.